Pronto. A graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. A todos que estiverem ao meu alcance nessa live, estamos começando mais uma live de exposição bíblica, de exposição da Palavra de Deus. Nosso projeto de expor a Palavra de Deus, ele tem prosseguido, ele tem continuado. E eu tenho aqui dois objetivos ao realizar estas lives. Primeiro objetivo, pregar a Bíblia toda, né? Explicar, pregar a Bíblia toda. Esse é meu objetivo. Segundo objetivo, alcançar o maior número de pessoas possível através dessa live, que fica gravada aqui no Facebook e fica gravada também no Instagram, porque quando eu faço a live eu faço simultaneamente nas duas redes sociais, Facebook e Instagram. Todos que estiverem ao meu alcance serem alcançados assim. E também pelo YouTube. Então, meu objetivo nessa live é esse, é de pregar a palavra de Deus. Pregá-la a todos que estiverem ao meu alcance nesse momento. Então, estou fazendo aqui alguns ajustes, né? E já vou começar com uma oração. Eu tenho que fazer uma ação preventiva aqui para que no meio da live ela não venha cair, né? Primeiro eu vou fazer um ajuste aqui, porque eu estou fazendo a live no notebook. E como tal notebook ele tem bateria, aí se a bateria cair, aí eu vou ficar comprometido na parte do Facebook. Agora sim, vamos começar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, me coloco aqui, Senhor, apenas como servo, tal como a música do Logos, que apenas quero ser seu servo, nada mais. E de tudo aquilo que faço, Senhor, é por amor, por paixão, a Tua palavra, e para que vidas, Senhor, venham a conhecer a verdade, que é Cristo Jesus. Porque meu objetivo aqui não é falar de religião, não é falar exatamente de política, de partido A, partido B, partido C. Também o meu objetivo aqui, Senhor, não é falar qual é a melhor religião, a melhor igreja, porque o que há de mais importante, Senhor, é que as igrejas possam manter bons princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos são esses: a autoridade final, a Bíblia Sagrada, somente a Escritura. Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, sem mediadores, sem santos, sem guias. O único caminho é Cristo Jesus, somente Cristo. E também falar que a salvação ela é pela fé. Então somente a fé. Boas obras não salvam. Boas obras são fruto de uma fé viva, para que as pessoas não venham a dizer que pela quantidade de boas obras que fez é que se salvou. Não. As pessoas praticam boas obras para lembrar que o mais importante é a fé. E que também a salvação não é algo a ser conquistado com as nossas próprias forças, mas é um presente teu, Senhor. Somente a graça, somente pela graça. E por último, o mais importante, que tudo que devemos fazer é somente para a tua glória, somente a glória de Deus. Então, Senhor, que tu venhas a agir pela tua palavra, e quando falamos tua palavra, é a pregação da Bíblia Sagrada. Opera pela tua palavra nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, pelo poder do teu Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. E ele nos faz lembrar de tudo o que precisamos. Em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Opa! A graça e a paz de Cristo
meu querido pastor e professor Josivaldo Santos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live dessa noite, né? Seja muito bem-vindo e espero que possa contribuir com essas meditações nessa noite em 1 Pedro, primeira carta, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 13 a 25. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Eu estarei utilizando a edição Almeida Revista e Atualizada, que é justamente aquela, né? Eu uso ela por uma simples razão, porque essa foi a versão que eu utilizei, né, na minha conversão. Então a minha primeira Bíblia, né, foi a Almeida Revista e Atualizada. Tá? Vamos lá. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabei que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Graças a Deus. Então, aqui nessa segunda parte desse primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, aqui podemos verificar algumas coisas importantes que o apóstolo traz para os seus ouvintes. E aqui os seus ouvintes são justamente quem? São os chamados cristãos dispersos. E aqui, como a gente viu na introdução, esses cristãos dispersos foram aqueles que foram dispersos através das perseguições, das primeiras perseguições, que eram perseguições incitadas pelos judeus. Então temos aqui os que viviam que hoje é conhecida como Turquia, né, que seria a Ásia Menor da época de Pedro, que seria o Ponto, a Galácia, a Capadócia, Ásia, né, e Bitínia. Então, esses cristãos, em sua maioria, eram cristãos de origem gentia, mas que poderiam ser, na realidade, cristãos que já tinham contato ou tiveram algum contato com a sinagoga, pois Pedro utiliza muito de citações do Antigo Testamento. Então é isso que a gente pode ver aqui. E aí o ponto-chave disso tudo é santificação. É o ponto-chave dessa epístola e principalmente nessa parte aqui que a gente está vendo, que é o capítulo 1, versículos 17 a 25. Primeiro eu quero dar uma definição doutrinária sobre a questão da santificação. Qual é o ponto de vista nosso que adotamos acerca disso aqui nessa noite? Então o ponto de vista que eu adoto normalmente é o ponto de vista do Catecismo Maior de Westminster. O que é o Catecismo Maior de Westminster? É conhecido como dos padrões de fé.
né, das igrejas presbiterianas em geral. E aqui o Catecismo Maior de Westminster ele vai definir o que é santificação nesse momento, né? Ele vai definir exatamente o que é a santificação. Então temos aqui, né, pergunta aqui que foi separada. E aqui temos o que é a santificação. Então a santificação, eu vou ler aqui, é a pergunta de número 75 do Catecismo Maior de Westminster. Tá? Então aqui vai dizer o seguinte, o que é a santificação? Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são desta vida pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Então, quer dizer, a santificação, quando ela é respondida dessa forma, eu posso destacar ou traduzir da seguinte forma, de que quando há o novo nascimento, quando há a justificação, quando há a nossa adoção como filhos de Deus, um novo princípio é implantado em nós e Deus nos separa para vivermos uma vida diferente deste mundo pecaminoso. E aí é nessa parte que, segundo o nosso ponto de vista que estamos adotando aqui, diz o seguinte, que nessa parte acerca da salvação, ela já entra, como a gente pode dizer assim, uma parte em que há verdadeiramente um esforço humano para se manter nessa situação. Porque quem começa a santificação é Deus. Mas, por outro lado, essa santificação, para que ela cresça e para que ela desenvolva, é necessário o nosso trabalho. Nosso trabalho que é de permanecermos firmes, nosso trabalho de vivenciarmos cada dia a palavra de Deus na prática. Isso é que é o mais importante aqui. Por isso que podemos ver assim, né? Eu vou só citar aqui, né? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, que fala sobre essa questão de sermos chamados antes da fundação do mundo para sermos santos. Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, que vai dizer assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, é muito importante isso para termos em mente o que vamos falar aqui nessa noite. Então o que a gente pode ver aqui? Então, o que a gente pode ver? Os versículos 13 ao versículo 16, a gente pode colocar como núcleo principal a ideia, né, de que os crentes precisam se santificar com a certeza da esperança da volta de Cristo. Olha só interessante aqui, ó. Olha o esforço aqui. Ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há duas palavrinhas aqui que chamam muita atenção aqui, que são justamente o quê? A palavra esperai, né? Esperai, e a palavra revelação. A palavra esperai tem a ideia de esperança em todo o Novo Testamento, ou seja, esperança de algo que não se vê. E nós temos aqui também a outra palavra, que é a palavra revelação, que aí no caso aqui, na revelação de Jesus Cristo, está falando de quê? De Apocalipse, né? Que fala justamente da revelação de algo sublime, de algo maravilhoso, de algo santo nesse aspecto. Então, isso é que é o mais importante para analisarmos aqui nesse texto. Uma outra coisa importante é justamente o quê? A gente perceber uma outra palavrinha que é muito importante, que é essa, que é a palavra que
significa invocar, né? Que vós que invocais. Então quer dizer, é uma palavrinha grega que diz que tem a ver com o quê? Com um clamor forte, com a busca incessante. E no caso aqui a gente pode ver, ora se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí temos uma terceira palavrinha, que aí já vai dos versículos 22 a 25, já que eu li aqui o 17, então na realidade podemos ir do 17 ao 21, e do 22 ao 25 temos aqui outra palavra importante, que é justamente a palavra rema, né? E aqui eu quero cortar uma falácia da exegese que muitas vezes, que alguns falam, né, que palavra revelada, palavra de cura, palavra de profecia é rema, né? Só que rema, ela é usada de maneira sinônima de quê? Da palavra logos. E aí você vai perguntar, o que isso significa, pastor Edmar? Significa o seguinte, que rema e logos são as mesmas palavras utilizadas tanto para a ação quanto para o discurso sobre as coisas de Deus. E o ponto que mais chama a atenção é justamente isso. É de que aqui, nesses versículos que vão do 22 ao 25, está falando de quê? Da santificação como resultado do novo nascimento. Então isso é muito importante, esses pontos aqui. Então nessa noite, eu não pretendo também ser tão longo assim na nossa live, né? Mas sim, de maneira até mais espontânea, chegarmos ao ponto principal. E qual é o ponto principal? O ponto principal é falar do trabalho da santificação. Quero falar hoje à noite sobre o trabalho da santificação. Então, a primeira característica do trabalho da santificação é a seguinte: é aquele que opera na certeza da esperança da volta de Cristo. É aquele que opera na certeza da esperança da volta de Cristo. Então, vou ler novamente versículos 13 até o versículo 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, cingir significa o quê? No caso aqui, Pedro está utilizando a linguagem do cingir para falar do quê? De pegar as vestes, que era o tipo de roupa da época, e utilizar um cinto para evitar, né? Para evitar algum impedimento de locomoção. A ideia é justamente essa, evitar o impedimento de locomoção. E aí ele usa essa imagem de preparação para um trabalho, né, que diz aqui, ó, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, o intelecto, o pensamento, porque tudo começa pelo pensamento. Sede sóbrios, ou seja, pessoas com a mente purificada, e esperai inteiramente na graça. Então, ponto. Graça a gente sempre tem que ter em mente. O que é a graça? É um presente de Deus para nós. É um presente que nós não merecemos. E quando falamos de graça, graça é o quê? É Jesus Cristo em nós. Ou seja, Jesus Cristo tendo sido recebido por nós como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quer dizer, Deus nos deu o presente, Cristo Jesus. E esse presente nós recebemos pela fé, que também é um dom de Deus. Que aí vem aqui, ó, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí o ponto-chave, que é a revelação de Jesus Cristo, é o ponto da sua volta. E aí o ponto que eu quero trazer aqui é Apocalipse 1, né? Aí vem o contexto, né, de Apocalipse 1, versículo de número 1, que fala desse ponto principal, porque nós vemos aqui, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação, Apocalipse. E aí temos o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí chegamos ao versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então aqui é o ponto que a gente pode entender acerca da volta do Senhor, essa esperança. E aí nessa esperança, a resposta que deve ser dada a isso é o quê? É ser filho da obediência. Como filhos da obediência. Quer dizer, uma linguagem totalmente, tipicamente hebraica, né? Porque aqui é uma coisa muito interessante, porque o hebraico ele utiliza exemplos para falar acerca de certas qualidades. E essas qualidades eles utilizam essa linguagem tipo filhos da obediência, né? Filhos de Deus, filhos de Israel. E aí podemos ver no Antigo Testamento também filhos de Belial. E aí quando fala filhos de Belial, está falando filhos da maldade, né? Então quer dizer, aqui fala como filhos da obediência. Não vos amoldeis, ou seja, não se deixar o quê? Se vencer, né? Ser pautado. Né? Amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quer dizer, aí aqui, Pedro está falando de quê? De não se amoldar ao quê? As paixões. Que são as paixões? Aos desejos anteriores, não é? Anteriores ao seu novo nascimento, à nova vida em Cristo. Porque na ignorância, as pessoas vivem na idolatria, na ignorância, as pessoas vivem nas bebedices, na ignorância, as pessoas vivem na prostituição, na ignorância, vivem no roubo, vivem no assalto, vivem na marginalidade, vivem na bandidagem. E aqui está dizendo isso, que não vos amoldeis as paixões que tireis anteriormente. E aí diz, pelo contrário, segundo é santo. E aí fala santo, falando de santidade, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, né? Nosso Deus. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, Pedro, ele pega, né? Ele pega e utiliza justamente o que? A citação de Levítico, capítulo 19, versículo de número 2, quando Deus separa o povo de Israel como povo especial para si. Assim também Deus nos separou. Assim como ele separou Israel, ele nos separou para sermos santos, para vivermos uma vida diferente. E aí quando a gente pensa nessa santidade, fala-se o quê? Na vida no Espírito, na vida dentro do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. E aí, como diz a versão Almeida Revista e Atualizada, diz que nós devemos viver o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Na versão revista e corrigida, né, fidelidade é fé. E na revista e corrigida, domínio próprio é temperança. Então, isso é para isso que nós somos chamados, para vivenciarmos isso. E qual seria, digamos, no dia de hoje, a motivação para vivermos de maneira santa? É justamente sermos encontrados fiéis diante de nosso Senhor. É permanecermos até o fim, né? Então, como a gente pode ver aqui, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, né? Mateus capítulo 24, vou abrir aqui, né? Que é o discurso de Jesus, né? Discurso escatológico de Jesus, Mateus 24, né? E aí a gente encontra aqui em Mateus 24, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, né? Aqui, vamos ver se eu consigo achar.
ver aqui. Aí diz aqui, ó, versículo 42, Mateus 24, 42 diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os conservos para lhe dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então, temos aí essa parte de sermos encontrados fiéis diante de nosso Senhor. Então, todos nós somos chamados assim dessa forma, no trabalho da santificação, para sermos santos. E sermos santos significa que, antes de tudo, tem como característica o trabalho em que é aquele que opera na certeza da esperança da volta de Cristo. Cristo está às portas, estamos vendo os sinais. Cada dia que passa a gente vê mais a tendência para um governo mundial. Cada vez mais vemos a tendência de pais e filhos ficarem desestruturados. Cada vez vemos mais heresias se multiplicando, grupos oferecendo um evangelho de facilidade, grupos ensinando as pessoas a se desviarem da fé e viverem de qualquer maneira para alegrar o coração dos outros, ou seja, mostrando uma graça barata. O que é uma graça barata? A graça barata é nada mais, nada menos de dizer que Deus é amor, mas nunca se fala que esse mesmo Deus de amor é um Deus que não suporta o pecado. Então, é esse o cuidado que devemos ter em todo o tempo. Por isso eu digo para você nessa noite que está ao meu alcance: queres agradar a Deus? Faça tudo segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, segundo tudo aquilo que Cristo nos ensinou acerca do amor a Ele e do amor ao próximo. Viva conforme a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Se cumprirá em sua vida o que diz lá em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vamos lá. O trabalho da santificação é também aquele que vive a firmeza das orações respondidas por um Deus justo. É aquele que vive a firmeza das orações respondidas por um Deus justo. Ou seja, o que isso significa? Vamos lá. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então quer dizer, esse trabalho de santificação tem mais base ainda para ser trabalhado. E aí vamos verificar, ora se invocais. Invocais é um termo grego, que aqui no caso eu vou colocar o nome, o termo grego é epikalel. Epikalel tem a ideia de invocação, tem a ideia de clamor, tem a ideia de apelar, né? Principalmente apelar para um Deus justo. Isso é o ponto importante aqui. E aí temos, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Então significa o seguinte, aqui está falando da justiça de Deus, sem acepção. Sem acepção significa o seguinte,
que Deus não olha, isso eu já falei na outra explicação, né? Que Deus não olha se a pessoa é grande, pequena, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é preta, branca, parda, né? Se é asiática, se é rica, se é pobre. Não importa a condição da pessoa, a condição social dela, Deus está pronto para te ouvir, mas também quer mudar a sua vida, não quer te deixar de qualquer forma. Então quer dizer, Deus não olha como o ser humano olha, porque o ser humano olha a aparência, Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Então, todo aquele que verdadeiramente se coloca com o coração arrependido para mudar de vida, Deus ouve, Deus acolhe. Esse é o Deus justo. E como ele é justo em todo o tempo? Por quê? A Bíblia fala, Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, se todo o pecado ele merece a morte, então logo a gente pode perceber o seguinte, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há ser humano que possa ser salvo. Só que aí é que está justamente o ponto. Nós merecíamos uma morte, mas essa morte eterna Jesus tomou para si. Ao morrer naquela cruz, inocente, totalmente inocente. E aí isso já tinha sido decretado antes da fundação do mundo, porque diz aqui, ó, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por que cordeiro? Porque na época, né, na época de Moisés e também na própria época dos patriarcas após o pecado de Adão, era-se oferecido um cordeiro, ou seja, tipo filhote, né, de carneiro, de ovelha, né, era morto para que a pessoa pudesse assim apresentar o sangue. Ele era o substituto da pessoa acerca do pecado que tinha que ser perdoado. Só que Jesus Cristo, como verdadeiro homem, nos representando, mas também como verdadeiro Deus, sendo puro e perfeito, se apresentou como sacrifício único e perfeito para a nossa salvação. E aí diz, ó, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E quando fala no fim dos tempos é o quê? Pedro está falando da época dele, ou seja, está falando da inauguração do Pacto da Graça. A inauguração do Pacto da Graça. Porque o Pacto da Graça ele foi pré-anunciado em todo o Antigo Testamento após a queda de Adão. Agora, essa plena revelação foi feita o quê? Quando Jesus morre na cruz e diz, está consumado. Então, selado o Pacto da Graça. E aí temos aí, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, por puro amor, Jesus Cristo morre e justamente essa morte de Cristo é que nos dá a certeza de que nossas orações são ouvidas. E aí a nossa resposta é justamente essa, de que, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, ou seja, prática de boas obras durante o tempo da vossa peregrinação. E aí que é muito interessante que quando se fala em peregrinação, aqui se tem um termo que fala que é, literalmente, significa paroicar. Que é isso? Vem do termo paroikia. Paroikia, né, dá a ideia de uma estalagem para peregrinos. Né? Então, por exemplo, hoje a gente entende que paróquia, né, a palavra paróquia é justamente uma igreja. Né? Paróquia seria uma igreja. E isso aí é muito usado, né, nas igrejas católico-romanas, nas igrejas anglicanas, até em algumas igrejas luteranas é usado o termo paróquia, né, com o sentido de igreja. Mas o sentido original do lugar paróquia ou paroiquia é o quê? Há uma estalagem para peregrinos.
Então aqui, Pedro está falando o quê? Do caráter do cristão, de que a nossa vida no presente, tudo aquilo que estamos vivendo no presente, na realidade são coisas passageiras, porque o nosso alvo principal é o que? A pátria celestial. Nosso alvo principal é a volta de Cristo Jesus. Nosso alvo principal são as coisas celestes, são as coisas mais importantes que devemos levar aqui em consideração. Então, o que torna as nossas orações válidas diante de Deus? Firmeza de orações respondidas é justamente não o nosso mérito, mas sim a fé. E aí, no caso, a fé, e aí vem o versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus. Então, pela fé, né, em Cristo, nossas orações são respondidas. Por isso que Jesus disse, João capítulo 15, né, versículo de número 7, diz assim, que tudo que pedides ao meu Pai em meu nome vos será feito, mas tudo que pedides como? Se as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, 15, versículo 7 diz, se as minhas palavras, disse Jesus, permanecerdes em vós, tudo que pedides ao meu Pai em meu nome será feito. Então, quer dizer, isso aqui está falando de oração no sentido de quê? De que Deus responde às nossas orações não porque merecemos, mas porque Cristo mereceu em nosso lugar. E essa é a essência da justificação. De Jesus Cristo ter nos resgatado. De Jesus Cristo imputar a sua justiça. O que é a sua justiça? As suas boas obras, o seu pagamento, né, o castigo que nos traz a paz, ser imputado em nós. Ou seja, toda a obra de reconciliação com Deus, Cristo realizou. E isso se chama justificação. Então, uma redenção para aqueles que creem. Uma redenção para os eleitos antes da fundação do mundo. Uma redenção particular aos que creem. Porque Jesus Cristo ele não morreu na cruz do Calvário simplesmente, né, para abrir possibilidade de salvação para todos. Ele veio de fato morrer pelos seus, de morrer pelos salvos. Então esse é o ponto principal acima de tudo. Tá? E todos que vierem aqui nessa live sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então, continuando aqui, o trabalho da santificação, além de ser aquele que opera na certeza da esperança da volta de Cristo e também daquele que vive a firmeza das orações respondidas por um Deus justo, também é aquele que evidencia um novo nascimento pela palavra de Deus. Também é aquele que evidencia um novo nascimento pela palavra de Deus. Então, é fundamental isso. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso, não é? Esse aspecto, esse ponto que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ao versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à vontade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Quer dizer, aqui há a ordem do amai-vos uns aos outros, que o Senhor Jesus ensinou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está no versículo 22. Isso é muito importante isso aqui. Então quer dizer, mas por quê? Isso tem um motivo. Obediência à verdade. Jesus Cristo se apresenta dizendo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então podemos ver aqui de uma maneira maravilhosa que o Senhor Jesus diz, vivermos um amor não fingido. Então amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí vem, por quê? Pois fostes regenerados, ou seja, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que maravilha. E aí vem, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, remá, né? Remá Kiriu, né?
porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então quer dizer, esta é a palavra que foi anunciada, ou seja, a palavra da Boa Nova. Então aqui é fundamental termos isso em mente aqui, por causa da obediência, e aí fostes regenerados, nascidos de novo. Porque na realidade, tudo que se fala aqui só se pode ter entendimento aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ou seja, não nasceu da vontade humana, mas nasceu de quê? Do Espírito Santo. Nasceu do Senhor. Porque a linguagem toda que está sendo usada aqui é uma linguagem que é voltada para aquele que nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, o Espírito Santo agora está movendo o seu coração para entender e compreender que Deus quer te salvar, Deus quer te livrar de toda condenação do inferno, e quer te levar para o céu. Deus quer te levar para o céu, certo? Não é te levar para purgatório, é te levar para o céu. Deus quer te levar para o céu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então isso é fundamental. O livro de Atos diz, crê no Senhor Jesus, salvo tu e a tua casa. E quando eu cito esses versículos, eu gosto de citar exatamente no endereço correto. Então, Atos, capítulo 16, se bem me lembro, vamos ver se eu acertei aqui, né? Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus chama para dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo agora. Crê no Senhor Jesus, o que acontece? Ele te dá o céu. Ele não te dá purgatório e vai dizer assim, você vai ser salvo depois. Não. Crê no Senhor Jesus agora. Esse é que é o ponto que devemos entender aqui. Mas isso é palavra para quem crê. É palavra espiritual, só pode ser entendida pela fé. É uma palavra de esperança. É uma palavra de arrependimento. Deus te chama para arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E aí por isso, e outra coisa importante que quero deixar aqui bem claro, que nascer de novo não é simplesmente, a pessoa vai dizer assim, eu vou nascer de novo só quando eu descer as águas do batismo. Não, não é nada disso. Aqui, tanto que se fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito a Nicodemos. Ele não fala simplesmente de descer a água. Não está falando aqui de batismo. Porque a Escritura, quando ela fala em batismo, ela fala de maneira muito clara para se batizar. Então aqui, ele fala aqui com Nicodemos. Ele vai dizer, versículo de número 3. A isto respondeu Jesus, João 3, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então isso significa o seguinte, não há possibilidade de reencarnação. Mas respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água, aí a palavra, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando de conversão, atitude. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admite eu te dizer, importa nascer de novo. Então quer dizer, a pessoa nasce de novo para poder se arrepender e crer no Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí temos outro ponto importante, e aí chegamos aqui, chegamos aqui no capítulo 15, né? No capítulo 15, versículo de número 12, no mesmo Evangelho de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então quer dizer, esse é o ponto principal. E aí temos mais, né? E aí temos mais. Aí temos aqui, já no capítulo 16, 25, diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então, ponto importante aqui que estamos vendo aqui, né? Acerca disso. Então, a gente deve ter bom ânimo acerca das coisas de Cristo. Principalmente as coisas que têm a ver com o reino de Deus. Então aqui, deixa eu ver. E aí chegamos aqui, ó. Continuamos aqui, né? E aí eu quero achar a outra passagem, né? Que fala aqui que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E aí temos aqui, né? E aí temos aqui, vê assim, capítulo 13. E aí o capítulo 13, temos aqui, ó, o capítulo 13 que vai dizer, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, dá licença, eu vou beber água agora, sentindo seco agora. Então, João capítulo 13, né? Aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugados com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Quer dizer, mais à frente ele vai dizer que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Tá? Então esse é o ponto. E aqui eu quero encerrar, né? Eu quero encerrar essa parte
com mais uma parte do Catecismo Maior de Westminster, que ele vai dizer o seguinte, Catecismo Maior de Westminster, com mais uma pergunta, né? Então, o que diz aqui, né? Então, na presente vida, né? Na presente vida, a santificação não é uma obra perfeita. Então, diz aqui, ó, como é que a santificação dos crentes é imperfeita? A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscência da carne contra o espírito. Por isso são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Quer dizer, aqui está falando de Romanos 7, versículos 18 a 23. Romanos 7, 18, 23. Né? Aqui diz assim, ó, Romanos 7, 18, 23. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí temos o versículo de número 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Quer dizer, só Cristo pode nos aperfeiçoar por completo. É esse o ensino que estou trazendo nessa noite. Então quer dizer, a santificação é o nosso alvo, mas principalmente quem a efetua no final de tudo é o nosso Deus. É o nosso Deus que efetua a perfeita santificação nas nossas vidas. Temos que nos lembrar sempre disso. Não tenhamos a arrogância ou a prepotência ou o orgulho de dizer que na presente vida podemos chegar à perfeição. Não, pelo contrário, nós estamos sujeitos sim, muitas vezes, ao pecado querer nos vencer, mas se clamarmos a Cristo Jesus, poderemos vencer. Mas isso a gente tem que se lembrar. Se por acaso tombamos, o que devemos lembrar? A coisa mais simples. Qual é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 9. Então eu encerro aqui a live dessa noite, mas antes com o nosso momento de oração. Dessa vez o nosso momento de oração eu não vou incluir aqui pessoas em específico, mas sim eu quero incluir você que está me ouvindo agora e algumas causas referentes ao que estamos vivendo agora. Aqui no caso, no nosso estado do Rio de Janeiro, eu vou incluir estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas Gerais, eu vou incluir esses 3 estados acerca da questão das enchentes. E vou falar também da guerra da Ucrânia e da guerra na Terra Prometida, ou seja, entre Israel e os árabes palestinos, e também os árabes da Síria. Vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença quero Te agradecer pela Tua santa palavra, que Tu venhas, Senhor, a operar na nossa vida a santificação, sem a qual nós não veremos a Ti. Ó Deus, nos reveste uma tal forma, Senhor, que possamos, em nome de Jesus, viver todo amor, toda paz, toda alegria, toda longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé, para a glória do Teu santo nome. Quero apresentar diante de Ti, Senhor, a todos os desabrigados principalmente, Senhor, da Baixada Fluminense, Senhor, os que estão próximos, Senhor, à minha vizinhança, os que estão próximos a tudo que se refere à minha residência, Senhor. E também a todos os demais desta Baixada Fluminense. Isso inclui Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Senhor, todos os outros municípios como Queimados, ó Deus e Pai,
tantos outros, Senhor, que se por acaso eu esqueci, Tu lembres, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Que Tu venhas a fazer uma grande obra, Senhor. Visita também São Paulo, Senhor, muitos também ficam desabrigados por causa dessas chuvas. Visita também Minas Gerais, Senhor, que também inclui todos esses desabrigados, Senhor. Socorre, Senhor. Levanta a mente, levanta corações, levanta vidas, Senhor, para ajudar a todos esses desabrigados, Senhor. E, ó Deus, e esses que são levantados, haja oportunidade, vida, conversão e arrependimento a todos, Senhor. Que Tu venhas também a visitar, Senhor, Israel, as áreas, Senhor, que estão ali, Senhor, incluindo todas as áreas que são reivindicadas pelos árabes palestinos, as áreas que são reivindicadas, Senhor, pelos árabes sírios, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu tragas a paz a esse lugar, Senhor. E que todos, Senhor, experimentem a Tua justiça, que é justa, perfeita e não tem erro, não tem falha. Mas que, ó Deus, Tu preserve, Senhor, a todos, Senhor, os inocentes, porque os que mais sofrem, Senhor, são os civis, Senhor. Por isso, tem misericórdia desse local. Visita também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o direito de defesa, Senhor, dos ucranianos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mantém a Tua graça lá naquele lugar e sobre a vida dos russos, Senhor, em nome de Jesus, que eles se conscientizem, Senhor, que, ó Deus, eles não são mais o império da época dos czares e muito menos a Rússia de ferro da época da União Soviética, Senhor. Mas que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, haja um fim nessa guerra. Não sei como, só Tu sabes, Senhor. E no mais, amém, Senhor. Visita a minha família, visita a todos os irmãos e irmãs que eu coloquei as intenções de oração ao longo de todo esse período, Senhor, de live. Tu sabes das necessidades de cada um, Senhor. Por isso, realiza a Tua obra nessa noite. E aquele que está ao meu alcance agora nessa hora, possa reconhecer-se como pecador e venha, Senhor, arrepender-se dos seus pecados, porque, ó Deus, precisa de um Salvador, precisa ter a certeza da salvação, porque por pior que seja o seu pecado, seja de prostituição, seja de roubo, seja de mentira, seja de drogas, seja, Senhor, de assassinato, seja do que for, Senhor, Tu és poderoso para perdoar, Senhor, e dar uma nova vida. Então, Senhor, porque, ó Deus, a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Tua palavra diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim disse Jesus, crê em Cristo, porque só Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Só podemos chegar ao Pai, só podemos chegar ao céu através de Ti, Senhor. E como Tu disseste, Senhor, ao ladrão da direita, Tu chegaste e disseste a ele, hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no Teu reino. Porque ele chegou e disse que ele merecia tudo aquilo que ele estava sofrendo naquela cruz. Ele de fato se arrependeu. E ali ele disse, lembra-te de mim. Então, Senhor, que Tu venhas a despertar através, Senhor, desta live, através desta oração, pessoas, Senhor, desperta essas pessoas como eleitas e amadas Tuas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então aqui eu encerro minha live de hoje, né, para a honra e glória do nosso Deus. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Semana que vem, então, estaremos com a próxima live em 1 Pedro, né? Continuaremos na primeira epístola de Pedro. E aí a terceira parte será capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Para a glória de Deus.
encerrando aqui também o Facebook.